Em meio às colinas verdejantes do interior de São Paulo, repousava o majestoso Aras Dourado, uma propriedade de elite onde a linhagem dos cavalos valia mais do que muitos impérios. Era o berço de campeões, o palco dos sonhos de criadores, e o lar de Eleonor Vasconcelos, uma mulher cuja beleza refinada só era superada por sua determinação. Aos 37 anos, Eleonor era uma lenda viva entre os aras de luxo, elegante, estratégica, respeitada. Herdara o Aras Dourado do pai, e o transformará no império mais prestigiado do setor. Mas seu mundo, tão impecável por fora, escondia feridas antigas. E uma delas estava prestes a ser reaberta. Durante um leilão de cavalos árabes promovido no próprio Aras, entre vinhos caros e trajes de gala, um nome ecoou nos corredores. Otávio Montiblan. O investidor internacional, charmoso, articulado, com um sorriso perigoso, havia voltado ao Brasil após anos de ausência. Anos desde o último beijo, desde a última mentira, desde que Eleonor descobriu que ele estava envolvido em um escândalo de desvio de fundos que quase destruiu sua família. Mas agora, ele estava ali, oferecendo investimentos tentadores no Aras, com a frieza de quem nunca partiu. Otávio sabia mexer com cifras e corações, e Eleonor conhecia bem o preço disso. Otávio propôs uma sociedade para expandir o Aras Dourado para os Emirados Árabes, onde ele tinha contatos na realeza. Com você ao meu lado, Eleonor, não há mercado inalcançável. Ela sorriu. Um sorriso elegante, afiado como faca. E por que eu confiaria em alguém que já destruiu a minha confiança uma vez? Mas por trás da frieza, Eleonor ainda sentia o eco do antigo amor. E por trás do charme, Otávio escondia algo mais. Enquanto isso, Marisca, uma égua rara descendente de uma linhagem quase extinta, tornava-se o centro das atenções. Otávio mostrou interesse demais nela. E Eleonor começou a suspeitar, havia algo por trás daquele interesse que não era apenas equino. Durante uma cavalgada noturna por entre os campos do Aras, Otávio e Eleonor se viram sozinhos. A lua tocava as crinas dos cavalos como prata líquida. Você sente falta de nós? Otávio perguntou, sem máscaras. Sinto falta de quem você era. Ou quem eu pensava que você era. Ele tentou tocá-la. Ela recuou. Mas os olhos diziam outra coisa. Eles se beijaram. Um beijo cheio de história, de raiva, de saudade. Mas logo depois, Eleonor descobriu o que temia: Otávio não estava ali apenas pelo Aras. Ele fazia parte de um grupo estrangeiro que queria comprar parte das terras do Aras Dourado para construir uma luxuosa vila hípica, transformando tradição em espetáculo turístico. No meio de uma competição internacional de salto, transmitida ao vivo, Eleonor revelou publicamente que Otávio estava sendo investigado novamente, desta vez por lavagem de dinheiro através de aras de luxo. A elite presente ficou em choque. Otávio, em silêncio, manteve o olhar fixo nela. Você me usou como moeda, Otávio. Mas esqueceu que eu jogo xadrez, não pôquer. O escândalo estourou nas manchetes. Aras Dourado expõe rede internacional de corrupção no hipismo. O que ninguém esperava era o que Eleonor revelou depois. Sim, Otávio a enganara de novo. Mas ela já sabia. E o deixará entrar no jogo apenas para entregá-lo. Com provas, documentos, contratos ocultos. Mas mais do que isso, ela sabia que Otávio a amava. E apesar de tudo, havia uma parte dele que ainda queria salvá-la, mesmo que isso custasse sua própria liberdade. Antes de ser levado pelas autoridades, ele sussurrou: Você venceu. E por isso, continuo te amando. Meses depois, Eleonor reabriu o Aras com um novo projeto, um centro de reabilitação para cavalos resgatados de exploração. Um gesto ousado entre os milionários, mas profundamente respeitado. Marisca teve uma potra. Eleonor a chamou de Liberdade. E numa entrevista, quando perguntaram sobre Otávio, ela apenas respondeu: Algumas paixões são como certos cavalos selvagens. Belas, perigosas, e destinadas a correr sozinhas. Com Otávio preso e o Aras Dourado aclamado como símbolo de integridade, Eleonor tornou-se ainda mais respeitada. Mas no mundo dos Aras de elite,
onde o prestígio se move silencioso como os passos de um cavalo treinado, os inimigos não esquecem. Alguns investidores poderosos, que também tinham ligações com Otávio, começaram a se afastar. Outros, ameaçados pela independência de Eleonor, tentaram desvalorizá-la com boatos e manchetes plantadas. Eleonor Vasconcelos destruiu a reputação do mercado nacional por vingança pessoal. Ela não recuou. Assinou um contrato com a Confederação Europeia de Pismo para levar o Aras Dourado à cena internacional, com foco em cavalos puros sangues criados de forma ética. É então que surge Lorenzo de Sanctis, um empresário italiano, sócio da Maison Cavalli Blu, um Aras europeu sofisticado, com ares de arte renascentista. Lorenzo era culto, refinado e perigosamente parecido com Otávio em seu magnetismo. Ele propôs uma fusão entre o Aras Dourado e a Maison, com foco em criar a linhagem de cavalo mais rara do mundo, o Arabe de Ouro, cruzando Marisca com um garanhão azul prateado de origem síria. Eleonor resistia. Mas algo naquele homem a fazia lembrar que, talvez ela ainda quisesse se apaixonar. Mesmo que lutasse contra isso com todas as forças. Otávio, da prisão, enviou uma carta. Eu te perdi, Eleonor. Mas há algo que você precisa saber. Há uma rede ainda maior do que eu imaginava, e Lorenzo faz parte dela. Cuidado com o ouro disfarçado de seda. Eleonor queimou a carta. Mas a dúvida ficou. Foi então que Gabriel, o treinador-chefe do Aras e amigo fiel, revelou que Lorenzo havia sido visto anos atrás em negociações escusas envolvendo doping em cavalos no Catar. Desconfiada, Eleonor vasculhou documentos e encontrou uma discrepância no pedigree do garanhão sírio. Eleonor convidou Lorenzo para um jantar no salão de mármore do Aras Dourado. Vestida com um elegante vestido azul marinho, ela parecia uma rainha prestes a fazer checkmate. Durante a sobremesa, ela abriu um dossiê. Garanhões sem pedigree verdadeiro não entram no meu Aras, Lorenzo. Assim como homens com verdades pela metade. Ele tentou rir. Está me investigando, Eleonor. Não. Estou escolhendo quem entra no meu mundo. E quem não entra? Antes que ele respondesse, 2 agentes internacionais entraram. Eleonor entregará todas as provas. Mais uma vez, ela derrubava um império sem precisar levantar a voz. Meses depois, Eleonor visitou Otávio na prisão de segurança máxima da Interpol em Genebra. Ele estava abatido, mas os olhos continuavam brilhando por ela. Você veio. Só para te dizer que, apesar de tudo, você me ensinou a lutar sozinha. Ele sorriu. E mesmo assim, ainda amo você. Eleonor ficou em silêncio por alguns segundos. O problema, Otávio, é que você nunca soube amar alguém que não pudesse manipular. Ela saiu. Sem olhar para trás. De volta ao Brasil, a potra Liberdade, filha de Marisca, já estava iniciando os primeiros treinamentos. Mas havia algo especial nela, não obedecia comandos tradicionais, era sensível ao toque, ao olhar. Eleonor a treinava sozinha, todas as madrugadas. E percebeu que, talvez, ela mesma estivesse como aquela potra, pronta para correr em uma direção nova. Ela abriu um projeto chamado Mulheres e Cavalos, oferecendo treinamento, bolsas e espaço para mulheres do campo que quisessem entrar no mundo da equinocultura. Eleonor galopa com liberdade ao nascer do sol, os campos dourados.